Eu sou Elias Caetano, sou pastor já há 26 anos trabalhando em Portugal ou com portugueses pela Europa e também trabalhando em África, tendo minha experiência inicial no norte de África e depois passando para mais a parte de sul de África, na África Austral. Eu sou brasileiro, nascido no Brasil, mas com 20 anos ainda eu saio do Brasil para Portugal. Eu cheguei em Portugal em janeiro de 98 e eu chego muito novo. Eu chego portanto, faltando um mês para completar 21 anos. Eu fiz 4 anos de seminário, fui muito cedo para o seminário, mas eu fiz um seminário mais focado no bacharel em teologia, ou seja, na questão pastoral. E eu queria compartilhar um pouquinho de minhas experiências e trazer uma meditação sobre a necessidade que nós temos de poder respeitar algumas questões culturais, por exemplo. Para mim, na minha experiência, e eu tenho estado envolvido nas nações, não é? Inclusive, eu não apenas sou pastor local, sou pastor da missão cristã em Jersey, uma igreja que fundamos, que plantamos, iniciamos de raiz com a comunidade portuguesa ali naquela ilha. Jersey é uma ilha no Canal da Mancha, entre França e Inglaterra, e esta ilha tem 10% da população são portugueses. Nós fomos para lá plantar porque não havia um testemunho evangélico entre os portugueses. Mas também sou presidente da missão Mãos Estendidas em África, uma missão que neste ano de 2024, abril de 2024, vai completar 25 anos de trabalho em solo africano. Estamos trabalhando em Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Então são 26 anos de algumas experiências de trabalho em muitas culturas diferentes. Então, óbvio que já tenho algumas marcas, né, que eu carrego nesses 26 anos e eu queria pensar um pouquinho com vocês, não é? Amigos ministeriais, pessoal aí da Rede Inspire, enfim, gente que vai poder ter acesso a este conteúdo e compartilhar algumas coisas que eu creio que são válidas para nós pensarmos e entendermos, até mesmo para aqueles que estarão começando, pessoas que estão começando a trabalhar em outras culturas, não é? Dentro do processo missionário, é óbvio que a gente sabe, não é, que o mundo é o nosso campus. Então a gente tem esse entendimento, o mundo é o nosso campus. Então se o mundo é o nosso campus, não é? Então nós somos chamados ou para trabalhar do outro lado do mundo ou então para trabalhar do outro lado da rua. Então a gente sabe disso, a gente tem a consciência, nós sabemos que servimos em todos os lugares, a gente deve servir em todos os lugares e o nosso chamado realmente é para ir fazer discípulos em todos os lugares. Mas a Bíblia fala, não é, para ir fazer discípulos em todas as nações, então a gente não pode deixar de pensar nas nações. No meu caso específico, eu tive um chamado específico para trabalhar, portanto, em outras culturas e tenho procurado responder esse chamado. Eu tive algo sobrenatural realmente de Deus, uma experiência pessoal que Deus me deu para que eu trabalhasse entre os portugueses. Então, eu chego em Portugal em janeiro de 98, mas eu chego muito novo, eu chego inexperiente, faltando um mês para completar 21 anos. Mas eu tive experiências muito fortes com Deus que me fizeram permanecer, que me fizeram entender que eu precisava estar ali. E das marcas que eu carrego, uma das coisas que eu quero pontuar aqui nesta meditação, que nós precisamos respeitar muito, é a questão cultural. Deixa eu dizer, eu tenho nesses 26 anos tido muitas experiências, tanto pessoais, como também de amigos ministeriais. Eu sempre procurei estar muito em relacionamento, estar com amigos ministeriais, enfim, me relacionar. E é claro, nós trabalhamos com gente, com pessoas, e então eu tenho procurado trabalhar firmemente com amigos, com colegas e com relacionamentos. E nesse tempo, desses 26 anos, tenho experimentado muitas experiências de vitória, mas, claro, muitas experiências difíceis também. As questões culturais,
muitas vezes não são percebidas como algo que deve ser muito respeitado algumas coisas. Eu entendo que, é claro, a cultura do reino é a primeira, que nós precisamos respeitar, e o nosso propósito é manifestar a cultura do céu, os princípios de Deus, e nós estamos fazendo isso. Agora, a gente tem que entender que Deus respeita a cultura de cada povo, desde que esses princípios culturais não vão contra as leis do Senhor. Então o próprio Deus respeita. Quem sou eu para desrespeitar? Então, uma das coisas que precisamos ter em atenção é a questão cultural. E falando, por exemplo, dentro da minha experiência como um brasileiro que fui para Portugal, no primeiro momento eu não entendi o quão importante era eu respeitar questões simples, que para mim eram simples, mas que para o povo não era tão simples assim. Eu não vou entrar aqui em detalhes pelo tempo que temos na nossa meditação, nesse tempo, mas eu queria, de uma forma geral, poder abrir aqui esse leque para o entendimento que a gente tem de respeitar questões culturais que nós, por vezes, queremos sair do Brasil, e eu tenho o meu entendimento da minha comida, não é? Dos meus costumes, e então chegar, por exemplo, em Portugal, que é a mesma língua, e achar a mesma coisa. Não é. São muitas coisas muito diferentes. Eu tive, então, meus embates, minhas lutas profundas, até que eu entendi algo. Eu precisava me aculturar. Depois que eu entendi que eu precisava me aculturar, eu procurei, então, mudar o meu modus vivendi, né? Eu procurei mudar minhas ações, e uma das coisas que me ajudou demais a entender as diferenças foram amigos da própria igreja, pessoas leais, pessoas que eu convivi, gente que me ajudou muito ao crescimento, não é? Uma das coisas, por exemplo, culturais, em Portugal, diferentes do Brasil, em Portugal, no geral, o povo é muito direto, fala logo o que tem para falar. No Brasil, nem sempre é assim, nem todas as pessoas têm essa capacidade de chegar e falar direto. Eu tive amigos leais que me ajudaram de forma direta a sentar comigo, a falar comigo e dizer: Elias, você precisa prestar atenção nisto, não é? Uma outra coisa que me ajudou muito, isso foi o que até mesmo me ajudou e me ajuda até hoje, foi ter casado com uma portuguesa. Eu me casei com 1 ano e 9 meses que estava em Portugal, eu me casei com a Wanda, e a Wanda me ajudou imenso. Esse ano vamos completar 25 anos de casamento, então o primeiro ano foi difícil, até pelas questões culturais serem diferentes, e eu precisei então de um tempo maior para que a gente pudesse entender. E uma das coisas que eu entendi, o casamento só daria certo se eu percebesse que questões culturais precisavam ser mudadas. E claro, muito mais comigo do que com Wanda, por exemplo. Por quê? Porque eu, como brasileiro, fui para Portugal. Então lá em Portugal, a gente às vezes pensa, é a mesma língua, então tá tudo igual. Não, a língua é a mesma, claro, o sotaque é diferente, mas tem muitas palavras diferentes também, mas a cultura é muito diferente. Então, nós precisamos tomar atenção, e eu quero pensar realmente um pouquinho nisso, não só dentro da questão portuguesa. Para mim é a mais forte pelo meu contato, não é? Trabalhando 11 anos e meio na cidade de Faro, e depois de Faro eu fui plantar uma igreja entre portugueses na ilha de Jersey, uma população, portanto, de 10% de portugueses naquela ilha que acabam vivendo até mesmo numa subcultura. Lá eu tive a experiência, não é, de trabalhar em culturas diferentes, né? Cultura britânica, Jersey como uma ilha britânica, então a língua inglesa, entretanto com os portugueses que, pela quantidade de portugueses, conseguem sobreviver lá tranquilamente sem falar o inglês, porque em todos os lugares você encontra portugueses que podem ajudar na tradução, enfim, ou mesmo você é atendido por portugueses em muitas repartições, nos supermercados, enfim, nos lugares onde você vai. Quando eu chego em Jersey, eu me deparei com uma outra questão cultural, que foi: Portugal tem o continente, tem as ilhas, não é? Madeira, Açores, enfim.
quando eu chego lá, eu me deparo que talvez 90% da população portuguesa que vive na ilha de Jersey vem da Ilha da Madeira. Então, lá nós entendemos que a cultura da Madeira, apesar de ser a mesma língua também, e o sotaque ser um pouco mais forte, existiam muitas coisas que a gente precisava agora de aprender, que a cultura da Madeira era diferente do que do continente. Então eu tive várias situações culturais que me levam a entender que a gente precisa pensar no modo missiológico com respeito à questão cultural. A cultura precisa ser aprendida, a cultura precisa ser respeitada, a cultura precisa ser trabalhada dentro de nós principalmente. Então, o que eu entendo que a nível missiológico vai nos ajudar demais é o entendimento: eu preciso me aculturar. Eu preciso fazer parte do povo que eu quero alcançar. É óbvio que a gente pensando que o mundo é o nosso campus, e é isso mesmo, não é? A gente sabe que nós vamos servir em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós somos chamados para servir. Agora, Deus dá chamados específicos também, como Deus falou com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, houve um chamado específico para Abraão. E para muitas pessoas, Deus também dá um chamado específico, como no meu caso. Eu tenho 2 chamados específicos que eu entendo que eu preciso respeitar. Eu estou servindo em muitas partes do mundo, mas 2 chamados específicos: portugueses na Europa, ou onde for, mas principalmente na Europa, que Deus tem dado esse chamado, ou então a questão de África, África mais pobre, não é? Nós trabalhamos com uma África pobre, como Missão Mãos Estendidas, algo que Deus tem falado com a gente tem procurado respeitar, ir, por exemplo, para aldeias de países mais pobres de África. Então, eu tenho esses chamados específicos. Se eu tenho esses chamados específicos, eu preciso respeitar essas culturas e aprender a trabalhar com elas. Eu nunca vivi em África, sempre vivi em Portugal e na ilha de Jersey desde que eu saí do Brasil. Em África eu vou constantemente, chego a ir 5 vezes no ano, mas eu nunca fui viver em África. Mas, pelo conhecimento também que tenho, desde 2002 indo à África, são muitas experiências que a gente tem e que vai aprendendo dentro da questão cultural. Eu tenho tido a oportunidade de estar em muitas nações, já estive em mais de 50 nações e várias delas desenvolvo algumas coisas. Por exemplo, até mesmo no Japão eu tenho um propósito de apoiar igrejas também no Japão, alguns parceiros, inclusive da Missão Mãos Estendidas. E no Japão nós temos tanto pessoas que nos abençoam financeiramente, como tem o propósito de ir até lá para abençoar, para acompanhar, inclusive, alguns. Então temos um relacionamento. Então, alguns lugares com culturas extremamente diferentes. Então, nesses 26 anos de experiência missiológica, experiência em trabalhar dentro de questões tão diferentes, eu realmente chamo a atenção para o nosso respeito à cultura e o entendimento. Se Deus nos dá um chamado específico, eu preciso entender desse povo que eu estou trabalhando, eu preciso amar esse povo, não é? Eu preciso fazer parte desse povo, então eu tenho que me aculturar. Ao longo da caminhada, por exemplo, falando especificamente dentro da questão brasileira para a questão portuguesa, eu vi muita gente, gente assim, extremamente preparada. Pessoas assim de Deus, pessoas que tinham relacionamentos profundos com Deus e muita bagagem, gente com muito conteúdo, mas que acabaram não conseguindo ficar e permanecer em Portugal. Uma das coisas que, no meu entendimento, que pesaram muito foi o fator de não ter um entendimento que era preciso rebuscar um pouquinho mais a questão cultural, entender que é preciso ser respeitado algumas questões. Então, dentro desse meu pensamento, eu quero deixar com você um pouquinho da minha experiência e dizer:
que a questão cultural é muitíssimo importante. Às vezes nós pensamos apenas no nível espiritual e, enfim, nós oramos muito, nós nos consagramos e a gente precisa disso. A gente sabe que a obra de Deus é feita na direção do Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo. Então a gente precisa realmente do Espírito Santo, só que a gente precisa também ter a sensibilidade para ouvi-lo. E com certeza, se a gente para ouvir o Espírito Santo, ele vai falar com a gente desse amor que a gente precisa ter pelo povo. E se eu amo o povo, eu preciso pertencer a esse povo. Eu preciso aprender com esse povo. Eu não fui para Portugal para trazer os princípios do Brasil para lá. Eu fui para lá com um propósito, ganhar pessoas para Jesus, alcançar pessoas. Agora, como eu vou alcançar as pessoas para Jesus se eu não faço parte delas? Se eu não me pareço de alguma maneira? O sotaque é diferente, mas minhas ações me fazem ser como eles, me fazem ter esse entendimento que eu sou parte deles, apesar da minha língua ser tão diferente, não é? O meu sotaque, melhor dizendo. Então, nessa meditação, nesse pensamento que eu trago para você, querido colega ministerial, eu queria realmente externar a minha preocupação até mesmo para um princípio que às vezes nós não respeitamos, que é, se estamos com um chamado específico para trabalhar com outro povo, eu preciso aprender desse povo bastante, quanto mais melhor. Eu preciso amar profundamente esse povo, mas eu preciso me aculturar também. Eu preciso fazer realmente parte dessa cultura. A cultura do reino é o que nós manifestamos acima de tudo, mas eu preciso ter esse entendimento. Deus respeita a cultura de cada povo, desde que esta cultura não está indo contra as leis do Senhor. Se não está indo, eu estou dentro, eu vou fazer parte, eu vou mudar, eu vou ser como um deles. Então, que Deus abençoe você que está aí com o propósito de trabalhar talvez em uma outra cultura, você que está querendo se envolver mais com missões transculturais, que Deus te abençoe muito. E meu conselho é, se aprofunde, conheça, vá buscar o entendimento desse povo que você foi chamado para servir. E você que já está trabalhando com um povo diferente, não é? Que juntos, assim como eu, que fui chamado também, que juntos a gente possa aí cumprir o ID do Senhor Jesus, amando, servindo essas pessoas, mas fazendo parte da realidade do dia a dia delas também. Isso é muito importante. A aculturação, eu creio que é uma das chaves para nós podemos ganhar o povo para Jesus e podemos trazer a elas o que temos, né? Derramar sobre elas o amor de Jesus, poder ter a atenção delas para que elas escutem a nossa mensagem, a melhor mensagem do mundo que existe, que são as boas novas de salvação, o Evangelho de Jesus. Deus te abençoe aonde você estiver, Deus te use muito, que a graça, a paz, a unção, o favor de Deus esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.